Seja bem-vindo ao podcast ProPR100. 100 anos de criatividade. A história da propaganda paranaense. No episódio de hoje, Leonardo Lazarotto entrevista Sérgio Reis. Sérgio Reis, obrigado por ter você aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo, no nosso projeto dos 100 anos da criatividade e da propaganda paranaense. E Sérgio Reis, muito obrigado. Conta pra gente, como que você chegou na propaganda e como que a propaganda chegou até você? Eu sempre quis ser jornalista. Então, o meu foco era jornal. Eu em São Paulo, né? Eu vim de São Paulo para cá aos 30 anos. E naquela época, acho que nem... Não, tinha o curso da Casper Libero, já existia. Mas no jornal ninguém pedia curso, né? Você precisava era saber escrever, né? Eu me lembro que eu fiz um teste lá na Folha de São Paulo com o Murilo Terra, e o que ele fez? Ele mandou pegar lá um papel, colocar na máquina e escreva aí. Eu falei, como escreva? O que você quer que eu escreva? Ah, não sei, você que se vira aí, escreva. Então, era assim, né? Você tinha pelo menos que saber escrever. Puxa vida. Mas a imprensa, como até hoje, emprega muito pouca gente, você não tem... A entrada é pequena, não é tão ampla, né? Se você for pensar em vendas, é ampla, e assim por diante, né? Aí eu descobri a propaganda, né? Eu, quando estava no colégio, no segundo ciclo, eu comecei a fazer jornalzinho, né? Jornal da escola, aquela coisa toda. E era interessantíssimo. E a gente rodava no mimeógrafo, que era um negócio um pouco trabalhoso, que você escrevia, depois tinha que transportar aquilo para um stencil. O stencil era um papel de cera que os tipos da máquina não podia ter, tinha que ser livre da fita para ir perfurando, né? Depois você rodava assim, passava tinta, uma delícia. E a gente fazia os nossos jornais, e todo mundo fazia os seus jornaizinhos. Aí eu saí da escola e fui direto para a Folha de São Paulo. Tinha lá uns ex-colegas de escola que trabalhavam em revisão, aquele trabalho noturno que começava às 8 e terminava às 2 da manhã. Mas era difícil, porque era pouco, como até hoje, eram poucas posições e você tinha que realmente ter um talento formidável para isso, né? E aí eu tentei uma vez, tentei segunda, ia, mas não ia e tal. Aí eu tinha que ganhar a vida e fui acabar trabalhando em venda. E eu tinha que ganhar dinheiro, senão eu não tinha jeito, né? E aí fui indo. Aí eu descobri a propaganda, né? Fui fazer diversos... O que eu fazia? Trabalhava o dia inteiro e à noite, então, eu ia para um curso que naquela época era importante, acho que até hoje é importante, na Escola Superior de Marketing, lá da DVB de São Paulo, na Rua Maria Figueiredo, uma travessa da Paulista. E custava caro o curso, rapaz. Eu era funcionário público, eu pagava assim, 80% que eu ganhava, eu pagava o curso lá. Mas fui fazer os cursos lá, um atrás do outro. Então, eu fiz comunicação humana com Zé Roberto Penteado, depois eu fiz marketing com Bruno Guerreiro, aí eu fiz pesquisa com outro grande profissional de propaganda, Haroldo Bariani. E passaram 2 anos que eu ia fazendo curso de 2, 3 meses, terminava um, eu já engatava o outro. Então, o que eu ganhava, eu só fazia aqueles cursos lá. E aí eu
comecei a trabalhar no escritório do Penteado. Ele tinha clientes lá que era Nestlé e eram os frigoríficos estrangeiros. Você imagina, rapaz, naquela época, que eles chamavam de carne verde, que era a carne fresca, né? Uhum. Em São Paulo, Rio, era dominada por 4 frigoríficos estrangeiros. Uhum. Swift, isso aqui é bom, que é histórico. Swift, Anglo, Armour e Wilson. A Anglo, pelo nome, era inglesa, as outras 3 eram tudo americanas. Uhum. E aí pegamos a campanha da Nestlé, e aí a gente se divertia, fazendo relações públicas e assessoria de imprensa e tal. Foi quando eu tive o privilégio de contratar o Joelmir para trabalhar com a gente. Uhum. Eu encontrei o Joelmir na rua, ali perto da Ipiranga, com a Rego Freitas, e conhecia de vista, né? Eu falei, pô, Joelmir, o que você está fazendo? Eu faço o jornalzinho dos empregados da Ultragás e tal. Eu falei, pô, mas quanto é que você ganha lá? Ele me falou, né? Uhum. Rapaz, ele ganhava mal, paca. Uhum. Aí, a Ultragás, que era a empregadora dele. Eu falei, pô, Joelmir, para ganhar isso aí, vem trabalhar conosco lá, no nosso escritório aqui, que nós pagamos 3 vezes o que você ganha. E ele veio trabalhar conosco. Aí levou a cunhada dele, a Cecília Zione, uhum. E nós criamos uma agência de informações econômicas, uhum. que fazia 2 matérias diariamente, com profundidade, sobre economia no Brasil. Uhum. E junto a gente mandava releases, né? Uhum. Mas sempre tinha 1 ou 2 matérias de fundo que demandava estudo, raciocínio, que era o que o Joelmir fazia. E então a gente atendia os nossos clientes. Uhum. E hoje eu fico pensando que nós tivemos uma sorte desgraçada. Porque quem eram os nossos clientes? Era a Nestlé, era os frigoríficos Anglo, Swift, Armour, era a Nestlé, né? Falei. E aí nós conseguimos pegar a conta da Volkswagen, rapaz. E era uma agência de propaganda ou era uma assessoria Não, era uma agência de relações públicas. Relações públicas. E assessoria de imprensa. Tá. Porque você falou do Joelmir Betti, eu já imaginei que era mais pro lado do jornalismo, né? Aí, rapaz, mas ela era mesmo de jornalismo, que a gente não solta. Quer dizer, mesmo que fosse release, que nós não fazemos release assim de eventos, né? Uhum. O nosso negócio era posicionar as marcas como notícia. Posicionar marca, posicionar em frente a algum problema econômico, aquela coisa toda, e era aberto. O pessoal sabia que os nossos clientes, quem eram os nossos clientes, Sim. Como as matérias eram boas. O Joelmir juntava aquelas... Rapaz, eu me lembro, eu trazia um monte de informações das reuniões com os clientes, né? Assim, rapaz, chegava na mesa do Joelmir e falava, Joelmir, tá aqui, ó, o negócio é esse, e nós temos que defender a liberdade de economia, ou na área de carne, ou na área de leite, ou na área indústria automobilística é até um pouco mais específico. Sim. Mas o automóvel sempre foi como futebol, o automóvel chama muita atenção, e qualquer coisa boa que você faça de matéria automobilística, na época, pelo menos, os jornais tinham muito interesse. E os jornais sabiam quem nós éramos, para quem que nós trabalhávamos, e nós tivemos um sucesso razoável nesse... Conta a história da galinha. Nesse segmento. Que foi, meu amor? Conta a história da galinha que só comia frango, que vocês tinham que aumentar a venda de frango no Brasil. Essa história é boa, hein, Sérgio? Conta pra ele. Essa história é boa. Puta que pariu. Bom, aí você veja como é que são as coisas. Os nossos clientes eram Wilson, Armour,
Anglo, eram 4, né? E Swift. Aí, qual que era o negócio deles? Era exportar. Era onde eles ganhavam dinheiro. Bom, para isso, precisava que o mercado interno também tivesse suprido, né? E aí, esses 4 frigoríficos que trabalhavam com boi tiveram que entrar no mercado de frango para poder abastecer o mercado brasileiro de frango de forma que sobrasse carne de boi para exportar, né? Você veja como é que são as coisas, né? E então a gente fazia o máximo para fazer o brasileiro, porque nessa época, o brasileiro só comia galinha, que não era frango, não existia frango. Existia galinha, carne de galinha ou carne de boi. Que frango? O que é isso, rapaz? Frango, né? E o brasileiro só comia carne de galinha se ele tivesse doente ou a galinha, né? Pô, o cara só comia canja de galinha, rapaz. Né? Só comia canja quando você estava gripado, quando estava. Então foi divertido. E quem nos acompanhou nessa empreitada toda foi o Joelmir. Você vê que coisa interessante. Acho que eu contei, né? Que encontrei com ele. Contou. Ganhava uma ninharia e tal. Falei, pô, Joelmir, vem trabalhar conosco e vamos. E foi ótimo, foi um negócio legal. E aí, nesse período, você tinha mais ou menos quantos anos, Sérgio? Que daí você começou a entender a comunicação, trabalhar na assessoria, relações públicas? Não, aí eu estava com 20 e poucos anos, 22 anos. 22 anos. E aí você fica nessa empresa até que idade? Qual o período que você faz a transição antes de vir para Curitiba? Você passa daí para outra empresa em São Paulo? Não, eu fiquei nessa empresa praticamente até 30 anos, quase 30 anos. Eu completei 30 anos já aqui em Curitiba. Nós éramos 4 sócios. Um foi o fundador, que era o Zé Roberto Penteado, que era especialista em comunicação humana, mas ele gostava muito de ser professor. E ele se mudou para Lisboa, porque lá de Lisboa ele tinha um mercado europeu para dar aula e tudo. Ele falava francês, italiano e português, né? E ele foi assim, era ele e 3 aqui. Aí um dia ele falou assim, bom, eu vou me mudar lá para a Europa, não volto mais, a empresa está aí, e vocês que se virem. Eu quero que vocês me mandem $1.000 por mês, e se um dia vocês não puderem mais mandar, vocês só me avisem aí com 1 mês de antecedência, uma coisa assim. E se virem, porque eu não quero nem saber. Né? E aí, a nossa preocupação era mandar $1.000 por mês lá para o velho Penteado. E nós fomos tocando, né? Eu, Paulo Savaia e o Roberto Plassing, que era um bom jornalista de economia na época no Rio de Janeiro. Mas eu li uma passagem sua quando você estava nesse período, muito engraçada, que você fala o seguinte: estava tudo bem enquanto a gente não ganhava dinheiro. Quando começou a entrar um pouco de dinheiro, aí cada um foi melhor, cada um seguir destino. É isso mesmo. É verdade, Leonardo, é verdade. Né? Eu acho que essa é uma experiência humana secular, deve ser secular. Mas às vezes a gente demora para aprender. Né? E depois dessa passagem, Sérgio, você chega em Curitiba com 30 anos, a convite de quem para você chegar em Curitiba e começar a tua história aqui? A convite da Olsen. Tá. Porque quando eu vi que a coisa lá em São Paulo eu estava com pouco horizonte na frente, eu pensei, puxa vida, eu tenho que estudar, tenho que ver o que eu tenho que fazer e tal. Aí, a Fundação Getúlio Vargas, na época, tinha um curso de 1 semestre, que era um curso intensivo de administração.
Não, era um curso intensivo para administradores, para quem já estava trabalhando e tal. Só que era tempo integral, né? Então, o cara tinha que ter ou uma grande empresa que o sustentasse ou pagasse, né? Aí eu peguei todo o dinheirinho que eu tinha e aí eu fui fazer o curso. E aí eu fui pedir para um vice-presidente da Nestlé, doutor Augusto de Queiroz Machado, contei para ele meu projeto, tudo, né? E ele falou o seguinte: Sérgio, eu pago o curso para você. Aí eu falei assim: doutor Machado, não tem condição de você pagar o curso para mim. Se eu chamar de senhor, se não me chamar, eu vou pagar o curso. Ele falou: não, eu pago. Eu pago, tá bom. Toma aqui o dinheiro. Depois você me paga. E eu fui lá e paguei, né? Era uma soma razoável. E paguei já os 3 meses, o semestre e tal, né? Depois que eu terminei o curso, eu fui trabalhar e tal, eu ia lá pagar para ele não queria receber de jeito nenhum, rapaz. E ficava eu aqui, ele ali, eu aqui, mas eu consegui fazer que ele recebesse. Mas ele tinha um prazer imenso de ter me ajudado. Que gratidão, que bonito. Mas foi uma coisa incrível. Augusto de Queiroz Machado. Que legal. Nunca me esqueço, estou aqui falando de 50 anos atrás. Ou mais, assim. Então, que coisa boa, né? Sim. Você vê que a gente sempre é ajudado de alguma forma. Depois ainda diz que a pessoa humana é ruim, né? Não é nada. Bom, e aí? O Olsen te chamou. E aí o Olsen te chamou para vir para Curitiba? Aí eu termino o curso e tinha um companheiro, chamava-se João Milano, que fez o curso comigo, que era da Olsen. Tá. Que na classe tinha uns 35 alunos de diversos lugares do país, alguns de São Paulo mesmo. E terminou o curso, aí o João Milano falou assim, não, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou trabalhar, né? Aí ele falou, não, você vai comigo para Curitiba. Não vou para Curitiba. Não, vai comigo para Curitiba, vamos lá. Você está numa idade boa, você vai gostar, sai de São Paulo, tal. Bom, vim para Curitiba. E você nunca tinha vindo para Curitiba? Já tinha vindo para Curitiba. Essa, aliás, foi uma das coisas que eu gostava muito de Curitiba. Curitiba tinha 600 habitantes, 600 e poucos mil habitantes. Né? Nos anos 70 que você voltou para cá? 70. Isso foi em 69. Puxa vida. Graças a Deus eu vim para Curitiba. Descobri o Paraná. A tempo. Então vim, foi formidável. Aí comecei a trabalhar na Olsen, trabalhei lá um ano e meio. Bom, aí o Luiz Antônio, que era filho do velho Avelino, fundador do banco, que ia me conhecer, eu queria que eu viesse para o Bamerinos. E aí eu falei assim, não vou não, eu não sei lá por que razão. Né? Aí o irmão dele, o Edson, que era presidente, me chamou, fomos almoçar, e eu gostei demais do Edson, rapaz. O Edson era um conquistador, sabe? O Edson era um líder que fazia as pessoas virem com ele com um sorriso. A perda do Edson, não apenas para o Bamerinos, para o Paraná, foi uma perda grande. E vim, então, aí eu vim para o Bamerinos. E ele já enxergava em você essa cadeira de marketing que o banco precisava cumprir, porque não, o marketing. O Edson sabia. Mas o Edson ele tinha muita visão também do que o Itaú foi um pouco precursor nisso, mas nenhum outro banco fazia. Não, Leonardo, você tem toda a razão. O Itaú fazia com o nosso querido amigo, que hoje virou professor de marketing, né? O Madia, né? Era o Madia que trabalhava lá. E eu acho que o Banco Real tinha alguma coisa, mas era quem começou o marketing em banco foi o Itaú.
E depois do Itaú foi o caboclo aqui, do Banco Caipira, do Bamerinos, que começou. Né? E agora você veja. Aí o Edson te convida para sentar nessa cadeira de diretoria de marketing e comunicação e administrar essa estrutura de house que o banco tinha ou nem tinha. Você começa a construir tudo, Sérgio. Comecei a construir tudo. Aí ele falou assim, bom, quem atende a gente aqui com agência de propaganda é a Standard. Era a época da Standard, rapaz. E eu não estou satisfeito, que eu fiz pagamentos, tive que fazer pagamento na Manchete 2 vezes, tinha pago antes, você vê como é que são as coisas. Né? Tinha pago para a Standard não pagou a Block e não sei o quê, não quero mais saber. Eu falei, não, mas vamos trazer uma nova agência. Não, nós vamos fazer a nossa agência. Eu falei, não vamos fazer nada, Edson, não vamos fazer, porque isso não dá certo. Aí chegou um dia e falou assim, quer saber de uma coisa? Nós vamos fazer. A responsabilidade é minha. Se der errado, eu que sou culpado. Aí eu falei, puta que pariu, o que eu vou fazer? Aí saí atrás de talentos paranaenses. Aí eu me encontrei com o Sérgio Mercer, o grande Sérgio Mercer, uma pessoa incrível, um talento incrível, ele lia demais, então ele tinha um conhecimento também incrível, né? E o Vitor Alves Ferreira, que era designer, né? E de criação, designer, e um rapaz que cuidava da produção gráfica, que ainda está vivo aí, graças a Deus, Luiz Cavalari. E aí nós começamos a Umuarama Propaganda. E você que batizou de Umuarama? Não, quem batizou o Umuarama foi o velho Avelino. Sério? Porque sério. A palavra Umuarama é muito bonita, né? É muito bonita e é de autoria do Avelino, porque o Avelino gostava, é isso que você falou aí, ele gostava demais da palavra Umuarama. Mas explica pra gente o que quer dizer Umuarama, para quem está nos assistindo. A Umuarama é um local, é uma palavra indígena, um local de encontro de amigos, era encontro, né? Encontro de pessoas, de amigos, o Umuarama. E ela tinha essa pureza também do próprio Banco Caipira, né? Era. Tinha essa poesia, né, na palavra também. Não, olha, o Paraná deve uma homenagem a Avelino Antônio Vieira. Que coisa incrível, saiu lá de Tomazina, fazendo um banco com uma agência em Ponta Grossa, uma ali no interior de São Paulo, 3 agências, né? Pequenas, e uma em Curitiba, uma em Ponta Grossa e uma quase lá na esquina com São Paulo. E fez esse banco que chegou a ser o segundo do país, na frente do Itaú. Não, um negócio impressionante. Quando você chega nos anos 70 no banco, que você assume essa cadeira, monta a house, constrói a Umuarama com esse time incrível aí de pessoas que você estava citando no início. Que tamanho tinha o banco nessa época? Até para a turma aqui entender. Que tamanho era o Bamerindos ali nos anos 70? Nos anos 70 ele era o 8º, 7º banco. 8º caminhando para 7º. Então, em termos de tamanho de capilaridade e de tamanho de faturamento, mas como marca, se fizesse uma pesquisa top of mind, ele nem aparecia, talvez. Nem aparecia, você tem toda a razão. Não aparecia. Mas eu cheguei quando ele estava comemorando 300 agências. Você veja, rapaz, que coisa, 300 agências. Não, nem 300, 280 agências. Uma beleza. Mas o pessoal do Bamerindos era assim... Eu sempre gostei, todos eles gostavam, né? De ser chamado de Banco Caipira. Porque era caipira mesmo. Qual era o nosso grande trunfo? Era trabalhar dia e noite.
Né? Nós não éramos formados no ITA, nem na Politécnica de São Paulo. Os bamerindianos eram formados na luta. Mas isso o que fazia? Você vê o que é negócio de marketing, né? O que fazia? Fazia com que os bancários do Bamerindos se aproximassem mais dos clientes. Dos clientes. Porque eles sabiam a luta, sabe? Eles também tinham as dificuldades de dinheiro, de crescer na vida. Então, eles sabiam conversar, sabia sentir um ao outro, sabe? Era a necessidade fez esse crescimento do banco. E o exemplo, né? O exemplo do Avelino, o exemplo do Edson, o exemplo de todos aqueles diretores, eram pessoas simples, sabe? Eles, depois que eles viraram dirigentes de banco, eles nunca se chamaram banqueiros. Né? Quando eu entrava lá, a gente ia para viajar no hotel, e tem sempre aquele negócio, profissão. Eles escreviam bancário. O velho Avelino escrevia bancário. O Edson escrevia bancário. Mesmo depois dele ser o terceiro. Bancos, a coisa toda, né? Mas eles não faziam isso de orgulho louco. É porque eles se sentiam mesmo bancários, sabe? Entendi. A essência. A pureza, né? Da natureza da profissão, né? Nossa. Mas, Sérgio, para você contar um pouco para a gente aqui, você monta a estrutura nos anos 70, o banco tem ali suas 280 agências, ele vai crescendo de capitalidade, porque naquele período, quanto mais agências, maior o banco, a necessidade. Isso. Hoje a agência está no celular, né? Você nem precisa. É mesmo. Olha a mudança, né? Para que agência, hein? Para que agência? Naquela época você tinha que ter 300, 1.000, 1.300, assim por diante. E aí, como que você começa a construir a comunicação do banco para ele ganhando a notoriedade de imagem e, naturalmente, ganhando carteira de clientes, expandindo como negócio? Qual que foi a linha que você adotou ali de comunicação? Reforçar esse posicionamento caipira do banco? Com as campanhas simbólicas que você trouxe nesse decorrer dos 25 anos aí que você ficou na gestão do banco, né? Eu achava o seguinte, fazer campanha, os bancos eram loucos, né? Porque as agências, né? Tinha campanha de letra de câmbio, campanha de recibo, não sei o quê, e eu falei, eu não vou fazer. Eu acho o seguinte, quando alguém vai escolher um banco, aí depois ele quer letra de câmbio, ele vai naquele banco, quer depósito a prazo, é aquele banco. Tal. Não vou ficar aqui vendendo produto. Poupança, né? Embora a poupança era bem popular, e a primeira campanha que o Bamerindos fez foi de poupança, que foi quando nós começamos a nossa associação com a Tereza Souza e o Walter Santos, lá de São Paulo, que ela fez uma música sensacional de poupança, e nós jogávamos no rádio. O banco jamais tinha usado para televisão, né? Nem rádio, ou usava pouquíssimo rádio. E nós, então, fizemos campanhas ótimas de rádio. E aí, os dirigentes começaram a se encantar com esse negócio de campanha, porque eles iam visitar as cidades no interior, e as pessoas falavam, que legal isso, que legal aquilo, e eles então falaram, puta, esse negócio funciona, né? Então foi uma coisa ótima que nós fizemos, foi uma caminhada, foi um espetáculo. E até porque nesse período dos anos 70, a própria mídia brasileira estava, né, se soltando, a televisão já tendo uma cobertura nacional com capitalidade, o rádio muito forte, né? É verdade, Leonardo. A gente acabou acompanhando essa evolução, né? E agora, você veja, ninguém faz nada sozinho, né? A gente acaba sempre fazendo, a gente às vezes chama pejorativamente, mas não é não. É o time, né? Você acaba tendo um grupo que trabalha junto, que veio junto, né? E então nós começamos em rádio. Se falasse em televisão, o pessoal lá no Bamerindos me demitia, né? Então tinha que ser rádio.
E aí eu conheci a Tereza Souza e o Walter Santos e fizemos grandes campanhas de rádio. Uhum. Eu tinha uma campanha que era Unindo o Brasil num Grande Abraço, que a gente fazia uma homenagem a uma cidade e, no final, falava da cidade. Em Passo Fundo, conte com Bamerindos. Uhum. Agora, o texto de Passo Fundo era para sensibilizar o pessoal de Passo Fundo, que estava em São Paulo, estava no Rio, estava espalhado por aí. Aí o cara ficava todo arrepiado, porque a Tereza Souza mergulhava, rapaz, na alma do pessoal de Passo Fundo, na alma da... Uhum. Então, foi um sucesso incrível. Foi uma coisa incrível. Sérgio, eu quero perguntar para você de algumas campanhas muito simbólicas e memoráveis do Bamerindos, e eu vou dividir alguns blocos aí de perguntas dessas grandes campanhas que vêm à nossa memória do Bamerindos. Então, você falou agora há pouco da poupança, e aí você teve uma campanha genial, que era O Tempo Passa, o Tempo Voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Então, quem aí tem os seus 40 anos ou mais, não tem como não se lembrar desse jingle. Como que foi essa história? Como que foi esse jingle? Com quem foi criado? Como que nasceu essa ideia? É isso que eu estava falando com você. Se eu falasse em fazer campanha do banco, o pessoal lá no banco não ia querer. Mas a poupança era uma coisa mais popular, né? E que realmente eles achavam que foi uma... Não, acho que vamos fazer campanha da poupança. Então, nós começamos a nossa associação, a Tereza Souza, o marido dela, o Walter Santos, e eu, né? E a Tereza que foi a grande idealizadora dessa campanha. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Você vê que coisa incrível. Já passaram tantos anos. E você tem até o tom do jingle, né? Que coisa, né? Colado então, na memória. Foi criada pela Tereza Souza e o Walter Santos. Mas depois disso vira filme de TV também. Ah, sim. Aí o pessoal começou a se entusiasmar. O pessoal que eu falo é o pessoal do banco, né? A direção do banco. Começou a se entusiasmar e aí começou a falar assim, eu falei assim, bom, agora precisamos ir para a televisão. Aí eles já não eram assim totalmente contra, né? Aí começou a aparecer o dinheiro para comprar mídia. Aí começou a aparecer o dinheiro para a mídia. Aí eu começava devagarzinho, né? E aí, rapaz, o pessoal lá de São Paulo e Rio começava a falar. E o pessoal, a diretoria do Bamerindos sempre foi uma diretoria andante, sabe? Eles ficavam segunda-feira em Curitiba, terça-feira viajavam de manhã e voltavam na sexta-feira. A segunda-feira em Curitiba, atualizava tudo e partia na terça-feira. Então, eles começaram a sentir que esse negócio de propaganda funcionava. E espargia, né? E, mais do que tudo, eles perceberam, felizmente perceberam, que entusiasmava os funcionários, deixava os funcionários orgulhosos, né? E aí, rapaz, eles começaram a não brigar muito comigo, porque para eles eu estava gastando dinheiro em propaganda, né? Não era investimento, droga nenhuma. E olha que eles eram banqueiros. E aí, Sérgio, depois dessa campanha do Tempo Passa, o Tempo Voa, o jingle famoso, foi para a televisão. Uma outra campanha simbólica também do Bamerindos, que foi Gente que Faz. Sim. E aí, hoje em dia, até todo mundo fala de conteúdo de marca, né? Do branded content, conteúdo de marca. E o Bamerindos fazia isso lá atrás de uma maneira brilhante nesse quadro do Gente que Faz. Como que foi essa ideia? Por que nasceu esse projeto? A primeira campanha que nós fizemos foi uma campanha de rádio chamando Unindo o Brasil num Grande Abraço. A gente queria mostrar que o Bamerindos tinha agência no Brasil todo.
Então, a gente falava de Cuiabá, falávamos de Recife, falávamos de Fortaleza, falávamos de Passo Fundo e assim por diante. E qual era o segredo? O segredo era falar dessas cidades como se fosse uma pessoa realmente local, falando de coisas que só as pessoas do lugar saberiam. Então, não era uma louvação por louvação, porque louvação por louvação, você pega o histórico escrito e faz uma louvação para a cidade que você quiser, para o país que você quiser. Não. Quem fazia isso? Era a Tereza. O que a Tereza fazia? Ela ficava no telefone, rapaz. Uma semana falando com o pessoal do Passo Fundo, assim, discando rondomicamente, e pegando informação. Aí construía o spot, né? E foi um sucesso incrível, né? Aí até aqueles diretores que não gostavam muito de propaganda, achavam que propaganda era despesa, começaram a olhar com carinho esse negócio, né? Porque dava orgulho para eles quando eles visitavam clientes e o cliente falava sobre isso, né? E o que nós fazíamos, qual era que era o segredo? Era pegar histórias de brasileiros anônimos, tinha que ser anônimo. Não era fazer uma campanha de louvação ao Ademar Ferreira da Silva, a um grande jogador de futebol. Não. Era o José da Silva, né? Pequenos empresários, empreendedores. Sim, eram sempre pessoas mais simples. A gente não falava do grandão, né? A gente falava do pequeno produtor. Do pequeno produtor, do medo do pequeno produtor, da alegria quando a safra dava certo. Quando, além da safra, o preço tinha que estar remunerador. Eu não falo nem que o preço tinha que estar bom, tinha que estar remunerador, né? E o formato, Sérgio, era um formato mais longo, né? Comparando com hoje em dia, que você tem formatos aí de... O cara conta uma história de 5 segundos, né? Naquele período você tinha o break do Jornal Nacional de 3 minutos, né? Tinha. Bom, aí que foi, né? Aí que tá. É preciso você ter um grande anunciante, mas você precisa ter que o anunciante confie no seu taco, né? Eu pensei assim, o melhor break era entre o fim do Jornal Estadual e o Jornal Nacional. Quanto é que era? 3 minutos. Falei, puta que pariu. Mas vamos dar um jeito, vamos comprar, vamos negociar esse troço aí. Né? Então, comecei a negociar 6 meses e cheguei a negociar 1 ano, rapaz. Agora, você veja a fé que o próprio... E aí você negociava com o Otávio Floresbal na época? Com o quê? Você negociava na Globo com o Otávio Floresbal? Otávio Floresbal. Foi aí que nós conhecemos Otávio Floresbal. Grande, excelente profissional, mais que excelente pessoa. Um grande homem de mercado e como uma grande pessoa. Otávio Floresbal é um exemplo para todo mundo. Então, bom, agora para fazer isso, conseguir preço, eu precisava fechar 6 meses, cheguei a fechar 1 ano, rapaz. Já pensou? Eu era um louco. Não, agora você já imaginou? Tem que fechar 1 ano, mas eu tinha que produzir. Claro! Aí começava o problema. Comprou mídia, agora... Sim, porra, e agora? Né? Como é que você faz? Porque você mesmo vai fazer audiência. Porque se tiver uma coisa ruim, vai cair a audiência, né? Vai ser uma droga. Mas, felizmente, nós tínhamos a Tereza Souza, tivemos outros companheiros e conseguimos fazer um trabalho bom. E no Gente que Faz, a direção de cena era do André? Do André Vukovic? No cinema, na televisão era do Andrés. Do Andrés. Do Andrés. E também o Andrés fez várias direções de filmes publicitários também, que é um outro episódio muito legal para você dividir, que é a chegada do Tony
como garoto propaganda do Bamerindos. Como que foi isso? Como que nasceu essa ideia? Por que ter um personagem? É interessante isso, viu? Porque tinha, acho que era uma menina, né? Quem que era? O Banco Nacional, acho que tinha um personagem. Bombril, né? Tinha o Bombril, né? O garoto Bombril. O Carlinhos da Carlos Moreno. Cláudio Moreno. Carlos Moreno. Quem é que fazia o Carlos Moreno? Era o desgraçado do argentino lá, o Andrés. Uhum. Bom, informação que eu peguei e registrei. Bom, aí fomos atrás de quem é que poderia ser o garoto ou a garota Bamerindos, né? Uhum. Aí, parece fácil, né? Uhum. Mas aí nós tínhamos o sócio do André, chamado Oscar Caporali, que era um argentino, que hoje é cidadão brasileiro e aqui até hoje tem filhos e netos aqui. Aí nós descobrimos uma moça, era muito simpática, não era muito bonita, mas era simpática, e nós tentamos fazer com ela, mas não deu. Não deu. Então começamos a caçar gente. Aí descobrimos o Tony. Uhum. Como é que era o Tony? Quase careca, usava óculos, tinha bigode, barbudo. E era barbudo, né? Era barbudo e barrigudo, mas barrigudo a gente resolve o problema como eu estou resolvendo aqui, ó. Só aqui está resolvido, né? Mas tudo isso, né? O Luiz Aurélio, no nosso papo, ele falou de uma maneira brilhante, ele falou, era o anti-herói. O Tony era o anti-herói. Era o anti-herói. Ele era o anti-herói, exatamente o anti-herói. Era o anti-herói. Mas foi uma aposta, e uma aposta boa que nos rendeu muito, porque ele era muito simpático, né? Uhum. O Tony era muito simpático. Puxa vida. As crianças adoravam o Tony. O Tony andava na rua, a criançada atrás dele, rapaz. Era uma coisa incrível. Não, foi momentos incríveis no banco. E aí, Sérgio, 25 anos de Bamerindos, você chega nos anos 70, em 1969, 70 começa no banco e fica até 95. É verdade, hein? Passou rápido, hein, Leonardo? E um grande case que você tem nesse período do Bamerindos, disso tudo que a gente conversou, você destaca algum? Ou é um pouco desse somatório de grandes campanhas, de reunião de time, ou tem alguma coisa que você... esse aqui é algo que me emociona até hoje, quando eu lembro desse filme, dessa campanha? Eu não me lembro. Quem me ajuda a lembrar, às vezes, é minha esposa, a Leonir. Mas eu não me lembro. Gente que faz Acredite no Brasil. Tem aquela do Acredite no Brasil, né? O Acredite no Brasil é interessante, porque nós temos que dar crédito ao Rolando Boldrin, que até hoje é meu amigo. Que legal. E ele que vendeu para a gente, Sérgio, você tem que fazer uma campanha de Acredite no Brasil. Eu falei, como Acredite no Brasil, Rolando? Acredite no Brasil, não sei o quê, eu sou caipira, a gente tem que levantar isso. Eu falei, uma puta ideia, Rolando. Então, vamos fazer a campanha do Acredite no Brasil. Agora, a sorte, Leonardo, que veja bem, olha, tem muitos grandes publicitários de talento incrível, mas eles não tiveram a sorte de ter um cliente que os bancasse. Sabe? Eu tenho plena consciência disso. E eu tive a sorte de trabalhar num banco que os proprietários, todo mundo, gostava das coisas que eu fazia. E o que eu fazia? Cada vez eu dava mais um passo. Né? Mais um passo. E dava resultado, eles ficavam orgulhosos. Né? Então, colocar o Tony como garoto propaganda, nossa, rapaz. Eu me lembro de um diretor nosso, que eu não vou dizer o nome,
importante que ficou puto. Como um careca, gordo, não sei o quê, fica aí representando o banco, não sei o quê e tal. Aí o Edson, mesmo o Zé Eduardo, os outros diretores apoiaram e fomos em frente. O Tony era uma pessoa incrível. E tem o Credite no Brasil, que aí tivemos o Boldrin nos ajudando muito, mas fomos em frente, mas sempre com a Tereza. Não há forma de falar da propaganda do Bamerindo sem a Tereza Souza. Ela era um gênio. E o engraçado dessa história toda, Sérgio, é que você, ao mesmo tempo, era admirado por pares, outros diretores de marketing de outros bancos concorrentes, mas, ao mesmo tempo, invejado por publicitários de agências que você tinha os dois chapéus quase. Você era o diretor de marketing e quem tocava a agência de uma forma ou de outra, né? Porque o Andrés trabalhava muito com o Washington. Isso. E aí você se espelhava, gostava também das coisas que o Washington fazia. E não foi por acaso que nasce também o case da agência 1001. Com aquela parceria entre Bamerindos e Bombril. Conta rapidamente essa história aí também, que ela é ótima. Puta vida, rapaz. Você veja que coisa incrível. Bom, primeiro a gente nunca é sozinho, né, Leonardo? Uhum. Essa é a grande lição para nós passarmos para os nossos filhos. Graças a Deus. E é isso que nos faz humanos, né? Então, o Andrés fazia a campanha do Bombril, né? E o Bamerindos fez... O primeiro banco a fazer 1000 agências foi o Bradesco. E o segundo fomos nós, não foi o Itaú, não, fomos nós, né? E aí nós fizemos a campanha da 1001, e aí usamos o Carlos Moreno, através do Andrés, que fazia a campanha do Bombril, de 1001 utilidades, né? Uhum. E aí o Carlos Moreno fez a campanha das 1001 agências e o Tony fez não é uma campanha, uma peça para o Bombril. Mas para aceitar isso, você teve que ligar para o Washington Oliveto e contar a história para ele? Não. Aí eu fazia através do Andrés. Eu sempre tive bom relacionamento com o Washington. Nunca chegamos a ser íntimos, mas chegamos a conversar muitas vezes. E aí o Andrés fazia a ponte, né? Uhum. E... Foi o Andrés que fez o meio de campo, então? Fazia o meio de campo. Olha só. Que passagem ótima. Mas, Sérgio, agora que a gente falou um pouco de Bamerindos, né? Falamos bastante do Bamerindos. Você contou de alguns cases, a gente provocou aqui de campanhas emblemáticas. Como que você vê hoje, a tua sabedoria, a comunicação das instituições financeiras? Te agrada? Tem coisas que você acha que isso aqui estão fazendo bem feito, aqui eu sinto um distanciamento do que a gente fazia lá atrás? Como que você enxerga hoje essa comunicação? Você sabe que eu não enxergo, né? Ai, rapaz. Eu não enxergo. Eu acho assim. Eu acho que comunicação é emoção. Uhum. Emoção. Uhum. Tira esse negócio de racional, sabe? Uhum. A racional é o seguinte: a linguagem tem que ser emocional. Tem que ter credibilidade. Você está trabalhando com emoção. Uhum. Eu não posso ser um FDP, sabe? Uhum. Eu não posso mentir. Uhum. Então, eu tenho que ganhar a audiência com a verdade. Uhum. Se eu não for capaz de ganhar a audiência com a verdade, é porque não devia existir a comunicação. Está errada, porra. Uhum. Sabe? Agora, você veja bem, então tem um passo atrás disso tudo, né? Você veja bem.
nós falamos muito em livre concorrência, livre mercado, etc. Cada um tem o direito de vir ao mercado oferecer o seu produto. Parabéns. Agora, para você vir ao mercado oferecer o seu produto, você precisa ser sério, precisa ser responsável e precisa ser verdadeiro. Sabe? Não dá para dar uma trampa, dar um golpe. Uhum. Não dá. Dá e quebrar a cara lá na frente. Né? Uhum. Então, não é por questão moral. Não, é questão moral. Mas mais que questão moral, é uma questão de inteligência. Mas tem que ser verdadeiro. Essa é a regra. E eu sempre fiz isso. Aliás, e tive a sorte de ter atrás de mim anunciante que bancasse. Uhum. Né? Sim. Aí você vai dizer assim, mas os outros não fizeram. Meu filho, você não conquistou o anunciante para bancar uma mensagem verdadeira? Pô, então foi falha sua. Uhum. Né? Não põe a culpa nele. Né? Perfeito. Sérgio, 25 anos de Bamerindos. Por que você sai do banco? Foi no período da venda? Foi um pouco antes? Você estava cansado? Surgiu alguma coisa melhor? O Zé Eduardo entrou na política e convidou você para ir para Brasília. É. Eu tinha até esquecido, tá vendo? Por isso que é bom você ter um longo casamento e um amor que consiga mantê-los juntos, né? Isso, eu tinha me esquecido totalmente. O Zé Eduardo chegou para mim e falou assim, você vai para Brasília amanhã. Eu falei, o que eu vou fazer em Brasília? Não, a partir de agora eu estou me lembrando. Ele era senador. Ele era senador, né? Ele foi eleito em 92 senador, né? Senador, ele já era senador, já tinha estado lá 1 ano. Eu não sei se foi no 2º ou no 3º ano que ele veio com essa história para cima de mim. Você tem que ir para Brasília comigo, não sei o que lá, temos que estar junto em Brasília. Aí, você veja como é que são as coisas, hein, rapaz? Aí eu disse para ele, Zé, eu não vou. Como que você não vai, rapaz? Você é meu funcionário. Eu falei, eu sou seu funcionário, gosto muito de você, trabalhamos junto na campanha, você foi eleito, tem condições de ser reeleito daqui a alguns anos, gosto do que você faz lá, mas eu não vou para Brasília, não. Não gosto de lá, não vou. Ou então você vai sair do banco. Eu falei, então eu vou sair do banco. Então você sai do Bamerindos, vai para a Editora Abril, mas o episódio da sua chegada na Editora Abril que foi interessante, porque teve essa ligação no meio de uma conexão. É interessantíssimo, né? Nós estávamos saindo de férias, a minha mulher e eu triste, né? Não tem outra palavra, triste. Eu já não era feliz no Bamerindos, etc. E estava no aeroporto aqui de Curitiba, indo para Cumbica, que nós íamos para Nova York. Aí o Tomás Souto Correia, que era foi durante muitos anos vice-presidente da Abril, me pega no aeroporto, rapaz. E eu falei com ele. E ele me fez um convite para ir trabalhar na Abril. Você vê como é que são as coisas, a coincidência, né? Se eu tivesse feliz no Bamerindos, eu teria dito para ele, muito obrigado, fico honrado e seguiria em frente. Mas eu não estava feliz. E aí, o Tomás me faz o convite, que o Roberto... Aí eu falei para ele, mas Tomás, eu estou viajando agora, vou viajar agora, daqui a 3 horas lá, estou indo lá para Nova York. Então vamos fazer o seguinte, porque na sexta-feira o Roberto vai estar lá em Nova York. Então vamos fazer o seu encontro com ele lá em Nova York. E aí foi o que aconteceu. Então ele marcou com o Roberto, e aí fizemos o encontro naquele hotel...
Bom, puta, olha, 81 anos não é fácil. Não tem problema. E que posição que ele tinha pensado para você na Editora Abril, Sérgio? Na área de marketing, mais comercial? Não, ele vice-presidente corporativo. Entendi. Então, era para ir para lá para cuidar do relacionamento da Abril com os diversos públicos, relações públicas, vice-presidente corporativo e... Você lembra o ano, Sérgio? Eu sei que agora foi sacanagem essa minha pergunta, mas... Acho que foi 92, acho. Abril. 93, 92. E Abril estava também muito forte nesse período como produtos editoriais, o meio revista. Nessa época aí, a Editora Abril era muito importante, né? Ainda o papel, a revista impressa, todas as revistas impressas ainda eram muito importantes. Então, me pegou no você veja, eu estou triste, infeliz, me vem um convite desse, pá, né? Eu já marquei, e aí fizemos um encontro marcado lá em Nova York, num hotel famoso lá, que até esqueci o nome. E fui tomar um café da manhã, 4 dias depois que eu estava em Nova York, com o Roberto. Com o Roberto Tivita. Roberto Tivita, eu já conhecia tudo. Conversamos e ficamos lá umas 2 horas, tomando café. Conversamos e já acertamos para quando eu voltasse, eu assumir a vice-presidência corporativa lá da Abril. Que foi o que aconteceu. Eu voltei, fiz uma carta curta e, como é que chama? Educada, mas boa. E falei para o Zé, vamos nos separar agora. Quem sabe a gente se encontra aí na frente. Você é senador, de repente, até o milagre de você ser presidente acontece. Então, a gente tem que ficar. Então, estamos aí. E aí encarou Abril, depois de 25 anos também em Curitiba, Bamerindos, volta para São Paulo, nos anos 90. E quanto tempo você ficou na Abril? Como foi a experiência da Abril, Sérgio? Bom, foi interessante, porque a Abril, você veja, eu me lembro quando a Veja foi lançada em 67, com uma capa vermelha, com uma foice e um martelo. Foi a primeira capa da Abril, da Veja. E jamais deixei de ler a Veja semanalmente, né? Eu sempre fui um bom leitor. E lia muito, continuo lendo até hoje. E aí, esse convite da Abril era uma coisa que, para mim, era um sonho, né? Puxa vida, trabalhar na Abril era um sonho. Então, eu vim para São Paulo, dividi com a minha esposa o convite, tudo, né? E ela sempre me apoiando. E aí viemos para São Paulo com otimismo, etc. e tal. E graças a Deus me dei bem com o Roberto, sempre me dei bem com o Roberto. E me dei muito bem com o Tomás, me dou bem com ele até hoje. Que eram 2 gentlemen também, né? Como? Eram 2 gentlemen também, né? Homens muito cultos, enfim, com conhecimento profundo de jornalismo, linhas editoriais. O Roberto, não tem dúvida. Naquele período, é diferente de hoje, que a gente tem muitas referências internacionais e globais por causa da digitalização, o mundo está muito mais globalizado, né, Sérgio? É verdade, hoje, verdade. A gente até conversa, um fotógrafo hoje, ele consegue ter acesso a tudo que está acontecendo no planeta em termos de fotografia. Antigamente, você tinha que pedir para o amigo trazer uma revista especializada lá de Londres. É verdade.
É verdade. E, né? o Roberto tinha muito isso, né? Ele buscava a referência a todo momento, até pelo tamanho da companhia que ele vivia. Dias ou 3 semanas, ele estava lá em Nova York. Ficava lá 2, 3, 4 dias e voltava. Ele nunca deixou de se alimentar lá em Nova York, porque ele trabalhou na Time, né? Ele trabalhou na Time. Antes do pai fundar a Veja, né? Uhum. Ele aprendeu a fazer revista semanal lá na Time. Começou como estagiário e depois foi profissional lá. Então, quando eles lançaram a Veja, ele tinha todo um cabedal de como é que a Time era feita, né? Exatamente. E ele acreditava no modelo, numa revista semanal do Brasil que ia emplacar muito bem. Não, e um desafio total, né? Porque ninguém tinha coragem de fazer uma revista semanal de texto, né? No Brasil, né? Você tinha as revistas de fotografias, você tinha a Manchete, que tinha as melhores fotografias, você teve, não sei se ainda tinha na ocasião, o Cruzeiro. Isso. Também foi uma excelente revista, era uma excelente revista. Então, você fazer uma revista de texto semanal foi uma coragem muito grande do velho o Vitor Civita e o Roberto, né? Que barbaridade. Eu não sei se eu teria tido essa coragem, não, porque foi muito dinheiro, né? E dinheiro que você sempre acaba emprestando de banco para um investimento desse. Você põe o seu e põe mais outros, né? É verdade. E demorou para pegar, né? Demorou para pegar. Mas então você gostou da experiência na Abril? Quanto tempo você fica ali na Abril? Tinha te perguntado. Mas... 2 anos na Abril, 2 anos e pouco. Ficou 2 anos na Abril, e aí, em um determinado momento, toca o telefone, Fernando Henrique Cardoso, foi isso? Não. Aí que tá. Quando eu fui para Brasília, eu fui para trabalhar com o Itamar. Depois do Itamar é que eu fui lá para o Fernando Henrique. Né? E conta essa experiência com o Itamar, como que era trabalhar com o Itamar, como que você acompanhou bastidores ali interessantes dos movimentos políticos, a chegada do Fernando Henrique no governo, como que foi isso? Conta pra gente. Isso é interessante, né? Mas o Itamar, ele era até um tipo José Eduardo. O Itamar, ele era um cara muito simples, não tinha totalmente. O Itamar era o oposto do Fernando Henrique. Tá? Então, eu não estou nem dizendo que Itamar tinha defeito e nem que o Fernando Henrique tem defeito. São personalidades diferentes. O Itamar tinha sido... Bom, o Itamar, então, era uma pessoa simples, muito simples, inteligente, tanto é que chegou a presidente, né? E foi um ótimo presidente, porque todo mundo diz que o real foi uma invenção do Fernando Henrique. Primeiro não foi invenção daqueles economistas que trabalhavam lá antes, né? E foi no governo do Itamar. Quem é que segurou a tocha nesse negócio do real? Lógico que foi Fernando Henrique, mas foi na presidência do Itamar, né? Então, eu tenho um orgulho muito grande de ter trabalhado com o Itamar, de ter conhecido um homem íntegro e muito humano. E nesse período, só uma curiosidade, quando você estava trabalhando com o Itamar, na SECOM, no lançamento do Plano Real, todas as campanhas envolvidas de apresentação para a população brasileira da nova moeda, tudo isso você acabou coordenando, então, Sérgio? Sim, tudo. Porque era Embora o secretário, né? Era de comunicação, né?
Era o embaixador Sérgio Amaral. Uhum. E eu era o vice-secretário, né? O Sérgio Amaral era o secretário com nível de ministro, né? E aí, nessa cadeira da Secom, você também, como homem de comunicação, por muito tempo de banco, mas ali no banco você tinha todo o marketing institucional, claro, mas você vendia um produto, uma marca. Ali Sim. Você tinha uma campanha que precisava educar a população, informar a população que ela ia ter ela precisava converter a moeda naquele período, tinha toda uma lógica por trás para depois a moeda seguir destino, né? Não, mas aí também nós tínhamos ali, eu me lembro de dois grandes, eu não vou falar nem em nome de agência, né? Mas dois grandes publicitários, que era o Roberto Ailib e o Alex Pirissinotto. Uhum. Né? Alex da UMAP e o do Ailib da DPZ. Então, são e foram excelentes comunicadores, né? Uhum. Não era só talento, né? Não era só Sim. gente jogando pétala de rosa em cima deles. Eles eram e são competentíssimos. Excelente. Então, eles fizeram as campanhas e a gente estava ali com eles e o presidente, porque aí o Fernando Henrique, ele também participava, então foi ótimo. Muito legal. E aí, depois desse tempo na Secom, com o Itamar, próximos passos, você vem trabalhar com o Covas, com o Fernando Henrique, depois o Fernando Henrique chega como presidente. Como foi essa transição que você sai do governo Itamar, Secom? Qual foi o teu movimento depois disso? Bom, como é que foi a coisa? Bom, do Itamar, eu vim para o Fernando Henrique. Uhum. Tá? Depois... E aí, lá no Fernando Henrique, nós fizemos, vamos dizer assim, a estrutura de campanha, né? O brasão, era um brasão que virou a bandeira nacional. E eu me dei muito com a dona Ruth, Dona Ruth Cardoso, e ela tinha aquele trabalho social incrível, e ela trabalhava mais que o Fernando Henrique. Se tivesse cartão de ponto, no fim do mês você ia ver que ela tinha mais horas de trabalho do que o Fernando. E era uma simpatia, mas era uma mulher firme, né? E nós nos demos muito bem, graças a Deus. E uma das coisas importantes que eu fiz nessa época do Fernando Henrique foi a privatização da Vale. Né? Porque a Vale era intocável. Né? A Vale era como é a Petrobras. Né? E a Vale era e é a maior siderúrgica do mundo. Né? Então, puxa vida, ali é intocável. Aquela esquerda, puta merda. Então, realmente, foi um ato de coragem do Fernando, né? Quanto tempo você trabalha com o Fernando Henrique no governo dele? Acho que 2 anos, né, Lili? Quase 3. Quase 3? Quase 3. Só um parênteses, Leonardo. A primeira coisa que o Sérgio, quando chegou lá, viu, naquele tempo, a gente estava vindo de governos autoritários. Então, todas as marcas do governo eram um brasão da República, era uma coisa assim... Sim. Séria, eram umas armas assim, cruzadas e não sei o quê. Então, aquilo que era a marca do governo. Então, o Sérgio falou, não, né, isso de jeito nenhum, isso não diz nada para a população. E ele começou a pôr a bandeira nacional. Lembra, Sérgio? Lembro.
Então, isso foi uma coisa que não existia até então. É verdade. E a partir daí, hoje você olha, todo mundo usa a bandeira do seu estado, né? Uhum. Então, a troca do brasão pela bandeira foi um ato importante nesse momento. Que eu também fiz com o Covas. Não, primeiro termina de falar do Fernando. Então tá bom, Fernando Henrique. A bandeira lá e tal, né? E aí, a dona Ruth pediu para mim para a gente fazer para o governo do marido dela uma campanha tipo Gente que Faz. Uhum. Bom, acontece o seguinte, o Gente que Faz, ele era essencialmente emoção, né? E aí, o que eu fiz? Eu transformei também em 3 minutos, ocupando aquele espaço entre o Jornal Estadual e o Jornal Nacional também, mas tinha que ser informativo, porque né, você imagina se eu começo a fazer só emoção, né, o governo, né? Uhum. Então, ele era assim um misto de jornalismo com emoção. Claro. E então foi que nós usávamos bastante a bandeira, né? E como que era uma curiosidade também, Sérgio? Nesse momento que você está à frente da comunicação do governo, você cuida da marca do governo, das ações publicitárias, mas também você tinha que cuidar da relação governo-imprensa. A imprensa pegava pesado no governo, sempre pegou, nunca teve relação fácil com a imprensa, né? A imprensa, todo mundo que vai trabalhar em Brasília, quando vai para lá, já leva um chicotinho, né? O chefe de redação, o diretor, dá um chicotinho para o jornalista e fala assim, se você não usar, você está demitido. Então, o cara que vai trabalhar em Brasília, ele sabe que a pauta dele é descobrir defeitos e erros e inventar. Não digo assim inventar, mas você tem que investigar, né? Está sempre ali em cima e tal. Então, é isso, né? Essa que é a coisa. Entendi. Mas o Fernando Henrique, ele é muito inteligente, talvez o cara mais inteligente com quem eu trabalhei na minha vida, e ele é muito... como é que eu digo? Ele é muito sedutor, né? E ele sabe, então, usar a inteligência dele com sedução e sabe trabalhar muito bem isso. Então, deu para a gente fazer um bom trabalho lá. Que excelente. E aí, como que o Mário Covas chega nesse momento depois do Fernando Henrique, o primeiro governo do Fernando Henrique? Como que você se aproxima do Covas e aí vai para São Paulo e também apoia o Covas, né? Aí aconteceu o seguinte. Olha, eu vou dizer para você o seguinte. É interessante, rapaz. Brasília não é para qualquer, não é para amador. Brasília, pelo menos naquela época, né? Você ficar à noite em Brasília é terrível. Você ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias, né? É muito interessante. Mas você ficar morando lá, eu não morava, né? Eu ficava de segunda a sexta-feira. Sexta-feira eu vinha para São Paulo e voltava segunda de manhãzinha no primeiro voo lá de São Paulo para Brasília. Então é muito duro. Bom, tem gente que se adapta e gosta mais até de Brasília do que do Rio de Janeiro, do que de São Paulo, etc. Mas não foi o meu caso, né?
O Fernando Henrique insistiu diversas vezes para eu me mudar, até ele arrumou o melhor apartamento disponível na época lá, para os funcionários, apartamento de ministro. Os apartamentos funcionais. Até levei a minha esposa lá, né, me conhecer e tal. Rapaz, mas eu tinha um medo desgraçado da noite de Brasília, né? Olha, Brasília era muito difícil. Por isso que eu ficava trabalhando até tarde. Eu chegava no hotel já cansado para dormir. Então... E o Covas? O Covas é água por vinho, né? O Fernando Henrique, se me perguntar, me dê uma definição do Fernando. Eu acho que o Fernando é um domador da inteligência dele. Ele sabe... Não é domador. Ele é o maestro da inteligência dele. Ele sabe, rapaz, ele é sedutor quando precisa, ele é durão quando precisa. Então, ele sabe manejar muito bem essas emoções todas. Já o Covas, inteligentíssimo, mas muita emoção. Eu vi algumas vezes lágrimas nos olhos do Covas. Sabe? Quieto. Ele caladão e a lágrima correndo. Ele sentado na mesa dele, eu lá na frente. Porque ele tinha que tomar decisões, né? E algumas decisões. E ele nunca deixou de tomar decisões, por mais duras que fossem. Mas ele chorava. Puta merda. Olha só. Que coisa linda. Ele é o meu herói, viu? O Covas é o herói. O Brasil perdeu... Quando o Covas morreu, o Brasil não sabe o que perdeu. Sabe? Porque ele era um cara de coragem, era um bom administrador, porque ele não se perdia, ele era focado. E ele seria presidente da República, seria eleito presidente da República, certamente, porque ele era um ótimo orador, ele sabia se comunicar com o povo, sabe? Batia na barriga das pessoas. Ele tinha um carisma também. Ele tinha um carisma, né? Covas era... Assim, uma senhora assim, ele abraçava a senhora. E como é que vai a senhora? Tudo bem? Foi uma pena. Ele... Bom, e aí? Sérgio, mas vamos andar nessa tua trajetória, que depois da tua experiência, depois da iniciativa privada, você sai da Abril, passa pela Secom, Fernando Henrique, Mário Covas, e aí chega num momento que você fala assim, cansei de viajar, cansei de Brasília, cansei de São Paulo, quero voltar para Curitiba. Como que foi esse momento agora do teu retorno para Curitiba? Eu só queria deixar, antes de sair do Covas, você vê que é uma coisa interessante. Quando eu assumi lá o Covas, o pessoal que trabalhava na comunicação era a GW. Sim. E nós fizemos, então, com o... Pinheiro? Não, o colega do Pinheiro lá. Voile. Uma campanha linda, que era o seguinte, a bandeira de São Paulo, tremulando assim, suja de barro. E aí um esguicho de água lavando a bandeira de São Paulo, né? Na chegada do Mário Covas, rapaz, foi uma coisa espetacular. Eu nunca me esqueço disso. E aí, trabalhar com o Voile, com o Pinheiro e com o Gonzalez era um privilégio, né? Eu acho que o executivo que tem sucesso é aquele que sabe escolher, ou sabe, se não foi ele que escolheu, reter os talentos, né?
E o pessoal da GW é hors concurso. Muito bom. Você foi figura muito importante para a chegada da GW no Paraná, como a gente comentou, para a campanha do Zé Eduardo, e acabou a GW aqui construindo uma linda história com as campanhas de Jaime, Cássio e assim por diante. É verdade. Rafael e tudo mais. Sérgio, e aí, esse momento, você, um carioca que se desenvolveu e estudou em São Paulo, ficou muito tempo em Curitiba, vai para Brasília, mesmo nesse bate-volta, voltando para São Paulo. Curitiba era uma cidade do teu coração, hoje você mora em Curitiba, mas você queria voltar para cá, sua esposa é daqui, foi a cidade que mais te abraçou, e aí você foi encontrar outras oportunidades de trabalho, e as coisas surgiram para você voltar para cá? Como que aconteceu de novo esse namoro com Curitiba, do teu retorno? Acho que Curitiba me pegou pelo coração mesmo, né? Curitiba me pegou pelo coração. E depois mais ainda, né? Porque a minha mulher é nascida aqui em Curitiba, né? Então aí amarrou de um jeito que até hoje estamos aqui. E felizes, né? Que ótimo. Então eu tenho esse... Puxa vida, Curitiba foi uma coisa divina para a minha vida. Mas daí começa a reunir também a própria cidade que te abraçou e você voltando para Curitiba com desafios profissionais na área de marketing importantes, como o Grupo Positivo. Queria que você falasse um pouco dessa sua volta depois para cá e a sua estada no Grupo Positivo. Bom, o Grupo Positivo Bom, eu voltei para Curitiba pela Inepar, Atilano Holmes e o Mário Celso Petralha, né? Nos dávamos muito bem, fiquei lá 1 ano e meio, rapaz, veja só quanto tempo. E a Inepar, nessa ocasião, era um foguete, né? Subindo, aquela coisa toda. Mas aí eu vi que eu ia precisar de mais de propulsão, né? Fui muito bem acolhido, muito bem tratado pelo Mário e pelo Atilano, pelos companheiros todos lá da Inepar, que eu sempre admirei. E aí eu fui trabalhar com o Hernani Buchmann e a Jaqueline Vieira na Getz Propaganda. Eles me convidaram para ser sócio lá e eu fui. Mas era um sócio só para dizer que eu era sócio. Né? Era sócio. Bom, e trabalhamos lá 1 ano e meio, né? Na Getz. Isso era por volta dos anos 2000 já, né? Inepar, Getz Propaganda, lá por volta dos anos 2000. Era 2000, 2001, por aí. É isso aí. Aí, depois da Getz, é que eu fui lá trabalhar com o Orovisto. O Orovisto é sempre uma pessoa carismática e o Orovisto é um fazedor, né? O Orovisto nasceu para fazer acontecer, né? E sempre foi um excelente executivo, ele faz as coisas acontecer. Aí fomos para lá e acho que fizemos um bom trabalho na área de comunicação. Bom, eu quando fui para lá, eu fui substituindo o Rogério Mainardi, né? O Rogério, que é uma pessoa muito querida e competente, né? Mas aí, então, foi um ótimo trabalho. E o Grupo Positivo também já estava muito forte, já tinha uma marca consolidada, então você pegou um momento ali já... Eu peguei aquele impulso e fomos em frente. E uma curiosidade, Sérgio, falando um pouco, profissionais de marketing e comunicação, eles têm uma habilidade muito grande de ler as pessoas, né? Os próprios clientes.
Mas também os líderes, as pessoas com quem a gente trabalha. E você trabalhou com líderes de personalidade muito forte, porque são homens que construíram impérios. É verdade. A família Vieira do Bamerindos, os próprios políticos, né? Mário Covas, na sua sensibilidade, a sedução do Fernando Henrique, a humildade que você destacou de Itamar, a firmeza e a fazeção do próprio Oriovisto. Tem um desses líderes que você destaca? Você falou durante o nosso papo que talvez o Fernando Henrique foi a pessoa mais inteligente com quem você trabalhou, mas de todos esses anos de carreira, você traz alguém que você fala, olha, esse profissional é diferenciado, porque você trabalhou muito próximo de gente muito grande no Brasil, de empreendedores incríveis e homens públicos incríveis. Você destaca algum ponto, uma pessoa especial? Bom, é lógico, cada um deles tem um caráter, uma face, né? Isso. Mas, vamos dizer assim, o que mais me enterneceu, vamos falar assim, foi o Covas. E depois o Itamar. E aí você destaca esses dois por quê? Você trouxe pela humanidade, olha, pela humanidade dos dois. Uhum. Se você me dizer assim, me dá uma definição do Fernando Henrique, do inteligência e cérebro. Uhum. Tá? Me dá uma definição do Covas, emoção. Inteligência e emoção. Né? Então, eu sou um animal emocional. Aliás, eu acho que quem se mete a trabalhar com comunicação para pessoas, não quer dizer que é sine qua, né? Mas é muito importante você ter emoção, né? É verdade. Fica mais fácil você falar com pessoas se você tem emoção. É a mais pura verdade. Eu tenho até um colega publicitário também que a gente entra numa roda de trabalho tão intensa e às vezes ele relembra, ainda mora um publicitário dentro de você? Porque às vezes a operação e a intensidade vai deixando o coração mais duro, né? Vai deixando, vai deixando. Mas também para amolecer é rapidinho. Então, exatamente. O que faz me lembrar, né? Aquele soldado que Alexandre pagava. Alexandre o Grande, né? Pagava para acompanhá-lo ao lado do cavalo dele, dizendo: você é humano, você é humano. Uhum. Eu acho, rapaz, agora estou me lembrando disso agora. Eu acho que quem trabalha com comunicação humana tem que ter um cara do lado dizendo: você é humano, você é humano. Aí você vai ter sucesso. É verdade, lindo isso. Sérgio, eu acho que você contou muita coisa da tua história, a gente está aqui tempo conversando já, desde o início, quando você começa a contar a tua trajetória profissional, todos os cases, campanhas memoráveis, pessoas incríveis que você trabalhou. E aí já mais nessa segunda parte, voltando para Curitiba, pela Inepar, Grupo Positivo, teve a passagem para o Grupo RIC. Mas o Sérgio Reis hoje, ele está aconselhando algumas empresas. Como que está a tua atividade hoje? Você está sempre antenado com muita coisa que está acontecendo, mas como que está a tua atividade hoje em dia? Você continua no conselho da SPM, foi para a área de educação? Eu estou no conselho da ESPM, que é o que me alimenta, porque nas nossas reuniões, lá eu encontro o Roberto Ailibre, encontro o Alexis Pericinoto, encontro o Boni, encontro esses companheiros que têm mais de 20 anos, né?
Mas deve ser um encontro delicioso, de histórias ótimas. Então, é sempre muito legal. E mais legal ainda, rapaz, é você imaginar que os publicitários fizeram em São Paulo, há 63 anos, a melhor escola de comunicação fora dos Estados Unidos. É impressionante. Foi um sonho e daqueles fundadores e que se mantém até hoje, está com 63 anos. É verdade. E você citou um pouco fora dos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos eles têm uma sequência de vida empresarial que é muito bonita. Não sei se com certeza você deve acompanhar isso. Eles têm 3 expressões que eles falam, que é o learn, primeiro você aprende. Sim. Depois o earn, você ganha do mercado. E a terceira expressão é o serve, você serve ao mercado. E esse servir ao mercado vai muito ao encontro da educação, que é a melhor maneira para você servir. Então, hoje, os principais investidores de Harvard são os ex-alunos. É verdade, né, Leonardo? E a ESPM é esse berço de formação de profissionais de marketing, tanto que o Emanuel Públio Dias, paranaense também, curitibano, que vive muito aqui, está tocando toda a direção lá da escola, enfim. E excelente saber que você está atuando e participando. Mas agora os encontros aí são mais remotos com toda essa turma, né? É verdade. Agora são mais remotos. Sérgio, e agora para a gente ir mais para o final do nosso papo aqui, sim. Como que você, como profissional, com a tua experiência, com tudo que você construiu em termos de comunicação, marketing, como que você enxerga hoje as marcas, você sentado na sua poltrona, assistindo televisão, sendo impactado por alguma mensagem publicitária das marcas, seja pelo telefone, como que você enxerga isso? Você está enxergando a publicidade muito diferente do que você fazia naquela época? Você consegue fazer uma leitura? Você olha e fala, eu gostei disso, não gostei daquilo? Bom, eu acho, minha opinião, né, que nós estamos perdendo um pouco na comunicação, com as exceções de praxe, um pouco dessa questão da humanidade, né? De que quando você está fazendo uma mensagem publicitária, a audiência é humana. Uhum. A audiência é humana. A audiência não é os Gallups, os Ibopes, os Cambau. São pessoas, pô. São pessoas. Né? Uhum. E isso é importante para a comunicação, é fundamental para os políticos, né? E é fundamental para o empresário, né? Porque o empresário precisa saber, aliás, eles precisam voltar para a escola, voltar não sei para onde. Uhum. E o que dá vida às empresas, eles acham que são os produtos. Não são. São as pessoas, são seus clientes, são seus fornecedores, seus revendedores, rapaz, sabe? Você mexe com gente. O produto é um instrumento, mas o objetivo são pessoas. Quem trabalha na sua empresa são pessoas. Então, uma organização empresarial é fundamentalmente, a de sucesso tem que ser humana. E vai ver se as de sucesso se não são humanas, né? Isso é que eu acho. É a mais pura verdade. E até essa semana eu li uma frase ótima que me fez refletir demais e veio bem ao encontro do que você falou, que é não vou lembrar quem escreveu a frase, mas ela diz mais ou menos o seguinte: as pessoas podem esquecer o que você escreveu, as pessoas podem esquecer o que você falou, sim, mas elas jamais vão esquecer o que você fez elas sentirem. Que coisa linda. Temos que escrever isso para a gente não esquecer. Porque o sentimento, ele pode chegar em você de diversas formas. Sim. E muitas vezes
às vezes num cartão, numa mensagem, num gesto, num carinho, numa campanha, algo que uma marca fale para você e te toque. Então, o sentimento é algo que às vezes está caminhando meio em paralelo, assim, a gente precisa resgatar isso. E essa questão de achar que a pessoa moderna e a pessoa inteligente, as melhores pessoas que saem da universidade, eles não são cabeças, eles são coração, né? Exatamente. Então, puxa vida. Muito bom. Sérgio Reis, a última pergunta. A gente está fazendo aqui uma série histórica aqui de conversa aí com as 100 grandes personalidades da história da propaganda paranaense. Eu quero saber o que você vai fazer nos próximos 100 anos da história da propaganda paranaense. Já contribuiu demais, né? Deixa a nova geração agora assumir. Sim. Vou continuar rezando. Muito bom. Sérgio, eu queria agradecer muito pelo teu tempo dedicado ao nosso papo aqui, à nossa conversa. A gente se encontrou algumas vezes aí para captar esse teu depoimento. E quero agradecer demais, principalmente pelo teu legado na propaganda paranaense. Acho que muita gente nem sabia como trabalhar em propaganda, o que era comunicação e marketing, mas acho que muitos dos seus trabalhos fez as pessoas sentirem e o coração acabou fazendo elas se moverem para chegar nessa atividade profissional hoje, que é jornalista, publicitário, relações públicas, enfim, não tem muito nome disso, né? Quem trabalha com comunicação, às vezes, não precisa ter um rótulo, né? É um apaixonado por essa área de conectar marcas às pessoas. Não tem nada assim de autoelogio, mas eu me lembro e quando eu cheguei aqui em Curitiba, né, quando você falava em mercado, o pessoal sabia. Ele achava que você estava falando em mercado municipal. Era o mercado municipal, né? Verdade, porque naquela época quem tinha... nós tínhamos uma DVB, que interessante, veja como a DVB foi importante. Foi fundamental em São Paulo, em a DVB. Depois virou a Escola Superior de Propaganda e Marketing, o Bruno Guerreiro, e Haroldo Bariani, Alfredo da Silva Carmo. Bom, então hoje eu acho que até as crianças já sabem que além do mercado municipal existe o mercado. É verdade. E isso nos cria responsabilidades, cada um que cumpre o seu dever. Exatamente. Sérgio, encarecidamente, muito obrigado. Você é um craque, um querido, e parabéns por tudo que você construiu aí no nosso mercado e na história da propaganda paranaense aí, que completa 100 anos em 2021. Tá bom? Leonardo, parabéns pelo seu profissionalismo, parabéns porque você está jovem, então você tem toda a vida pela frente, vai em frente, você é e vai ser sempre um vitorioso. Parabéns. Muito obrigado, querido. Eu agradeço e obrigado pelo tempo. O podcast ProPR100 agradece sua audiência e te convida para conhecer outras histórias de quem faz parte da história da propaganda paranaense através do site www.propr100.com.br. Obrigado e até breve.